Arthur Quesada, tudo pronto aqui na Allianz Arena para PSG e Internacional. Estamos o quê? Ansiosos. Falta muito pouco, né? Não sei quando é que você estará vendo esse vídeo, mas praticamente falta menos de 24 horas para a gente conhecer o grande campeão dessa temporada da Liga dos Campeões da Europa. Numa final inusitada, Clarinha, a gente não tem que também ficar não sendo honesto com o público. Eu não imaginava uma final lá no início da temporada entre Internacional de Milão e Paris Saint-Germain Internacional. Mas na construção do que foi a temporada, faz todo sentido. Faz todo sentido. Ninguém imaginava que aquele PSG que quase ficou fora dos playoffs estaria agora nessa final. Um PSG que teve apenas uma vitória nas primeiras 5 partidas, perdeu para o Arsenal, perdeu para o Bayern de Munique, perdeu para o Atlético de Madrid em casa. Assim, é um PSG que cresceu e mudou completamente os seus resultados nessa Liga dos Campeões. Então é um PSG que foi amadurecendo, que teve mudanças ali na equipe. Luiz Henrique foi encontrando a sua equipe ideal. Hoje a gente sabe praticamente decorado o que é quem são os 11 titulares desse Luiz Henrique, com algumas dúvidas aí, algumas mudancinhas, a gente já vai falar sobre isso, mas é um PSG que foi crescendo durante a temporada, que foi crescendo durante essa Liga dos Campeões, que teve um caminho de fase de liga complicadíssimo, né? Enfim, Manchester City, Bayern de Munique, foi uma equipe que realmente pegou aquele caminho da morte, como a gente estava falando, e que cresceu. A Inter só perdeu um jogo nessa Liga dos Campeões. São caminhos bem diferentes, né? Muito diferentes e consistência diferentes também. Mas assim, olhando para o que é a temporada do Paris Saint-Germain, é uma temporada muito melhor do que a da Inter. Ganhou Copa, ganhou o Campeonato Nacional. A Inter não. A Inter jogou muito bem a temporada toda, foi consistente, foi traiçoeira, foi derrubando, foi envenenando seus adversários dentro da Liga dos Campeões, foi ganhando o hype, porque nunca o teve, muitas das vezes, e foi derrubando Bayern de Munique, Barcelona, e chegou à final. Só que a Inter não ganhou absolutamente nada. É um grande trabalho do Inzaghi numa temporada em que perdeu Supercopa, tomou uma pancada do Milan na semifinal da Copa Itália e perdeu o Campeonato Italiano recentemente para o Napoli, tendo a oportunidade nas penúltima rodada da competição de passar na frente, em casa, contra a Lazio, depois do minuto 90 tomou o gol. Enfim, é um enredo meio dramático e cruel com uma Internacional que costumava ser, ou costumou ser, cruel durante toda a temporada com os seus adversários. Mas a Inter, você estava falando de qualidades e tal, a Inter, cara, chega nessa final da Liga dos Campeões como um time muito difícil a ser batido, né? A gente estava falando da derrota contra o Bayer Leverkusen. A Inter, em 1.300 minutos desta competição da Champions, só ficou atrás no placar por 16 minutos. Contra o Bayer Leverkusen, contra o Bayern de Munique rapidamente também, porque virou o jogo, e contra o Barcelona. Ou seja, a Internacional construiu um império de solidez defensiva que a trouxe até aqui. A Internacional tem uma média de posse de bola nessa Liga dos Campeões na casa dos 46%. Né? Ou seja, ela não se importa se o adversário tem a bola, ela não se importa se o adversário gosta de contra-atacar, ela não se importa se o adversário gosta de construir. A Inter de Milão se encaixa, se adapta, e o hype dessa equipe não é um jogador só, apesar de ter no Lautaro a sua grande figura, mas é sim esse belíssimo trabalho do Inzaghi de quase 4 anos, que chega em 3 anos consecutivos pela segunda vez numa final de Liga dos Campeões. Eu acho que são duas equipes que têm muitas coisas em comum quando a gente fala nessa história do coletivo, né? Por mais que também tenha o Lautaro de um lado, que tenha o Dembélé fazendo sua melhor temporada na carreira, 33 gols, é um jogador que está sim na briga por bola de ouro, mas é o coletivo desse PSG que faz essa equipe ser tão boa, né? A gente pega os números do PSG quando a gente pensa em domínio de jogo, em desarme, em pressão, em posse de bola, que é algo que o PSG quer ter, né? Porque, claro, é um dado que só interessa quando é o que o clube quer. É um PSG que evoluiu muito nisso, melhorou a sua eficácia, que era algo que faltava muito no início da temporada, contra o Atlético de Madrid, por exemplo. É uma derrota em casa, mas era um PSG que finalizou mais de 30 vezes. O PSG tinha uma média de finalização na Champions de cerca de 25 finalizações por partida e tinha feito, assim, um gol
Então é loucura. Então é um PSG que foi evoluindo, que chega, Arthurito, pra mim, com menos pressão, tá? Porque essa Inter perdeu há 2 anos. Vamos lembrar que essa é apenas a segunda final na história do PSG, mas a última, a única, foi em 2020, num contexto completamente diferente. Um PSG que era o PSG das estrelas, que era um PSG que não tinha a sua torcida ali também apoiando, no momento de pandemia, que terá apenas o Marquinhos daquele grupo. O Kimpembe está no grupo, mas é um jogador que nesse momento não tem condição de jogo. E então é um PSG que chega mais leve, que chega com esse coletivo e essa união de uma forma bem diferente, que talvez pese um pouquinho esse pacto, esse nervosismo que a Inter está tendo, né? A palavra do Inzaghi hoje foi muito forte nesse sentido, né? A vontade, a fome dos caras não pode se tornar obsessão, e sim concentração. Então é muito diferente as duas coisas, porque se você começa a ficar tenso dentro do jogo, você não executa o plano de jogo, e não executando, os outros podem sentir, porque essa Inter de Milão é muito da unidade, né? Todo mundo remando pro mesmo lado. Agora, o que a gente viu hoje aqui, eu achei tranquilo, os dois, sim. Os dois times tranquilos, discursos também tranquilos, não tem uma tensão muito grande no ar. No treino da Internacional, a gente já pôde ver que o 11 titular muito provavelmente terá o Pavard em campo no lugar do Bissek. Então vou dar a escalação aqui para depois ser passado ao Paris Saint-Germain. O Sommer no gol, o Pavard volta na direita. Pavard que foi importante nessa campanha, fazendo gol contra o Bayern de Munique, inclusive nas quartas de final. O Acerbi, nem preciso falar da importância que ele fez contra o Barcelona. Bastoni, que é para mim um dos melhores zagueiros do mundo. 5 no meio campo, né, com o Dumfries, Mkhitaryan, Çalhanoğlu, Barella e do outro lado o Di Marco, e lá na frente a dupla Lautaro Martinez e também o Thuram. Lautaro Martinez que deu uma entrevista, qual foi o veículo de comunicação? Foi Sky Sports, Itália. Sky Sports, né? E a Sky trouxe alguns recados da família, dos amigos e tal. Se emocionou, chorou. É um cara que nessa Champions é o protagonista da Internacional, tem a 10 nas costas, tem a faixa de capitão, diferentemente do que tinha em 2023. Para ele, sim, a vontade tem que ser concentração e não obsessão. Eu mostrei um vídeo no Media Day, né, recentemente para ele, dele chorando depois do jogo de Istambul. E ele também ficou muito tenso com aquela imagem, porque fica marcado. Quando o cara perde uma final de Liga dos Campeões, é pra vida. Então a Inter de Milão entra com essa pressão a mais de não perder de novo. Porque quem ganha entra pra história. Quem perde 2 vezes também entra, né? E é engraçado que o ambiente do PSG era bem diferente. Não é um ambiente tão emocional, não é um ambiente que traz essa carga de ter perdido uma final há 2 anos. Então, me parece um time bastante leve nesse momento, um time bastante jovem. O Luiz Henrique e o Marquinhos, inclusive falou pra gente em exclusiva que uma das conversas de vestiário foi: estamos tranquilos para aproveitar esse jogo. Então a gente não viu, por exemplo, a Inter ter tanto esse discurso. São discursos diferentes, histórias diferentes, mas o PSG também tem todo mundo à disposição, assim como a Inter, e a gente tem... É bom, né? É bom, vamos ter joga, todos os jogadores principais à disposição. O PSG, a gente sabe, 10 jogadores a gente tem certeza. Donnarumma no gol, nenhuma dúvida por aí. Inclusive, belíssimo duelo de goleiros nessa final entre Sommer e Donnarumma. Então, PSG com Donnarumma. Na direita a gente tem Hakimi, na esquerda Nuno Mendes, dupla de zaga com Marquinhos, capitão e Pátio. No meio campo, Vitinha, João Neves e Fabian Ruiz. E aí lá na frente a gente tem o Kvaratskhelia, aberto pela esquerda, mas sempre na movimentação. Dembélé, também de falso 9, mas sempre na movimentação. E na direita é a dúvida entre Désiré Doué e Barcola. Neste momento, parece que o Barcola sai na frente, porque se entende que no início do jogo a Inter, precisando de um resultado assim como o PSG, vai sair um pouco mais, vai dar espaço para o contra-ataque do PSG. No caso, por exemplo, de uma Inter saindo na frente do placar, entende-se que ela tem a total condição de baixar o bloco. É uma equipe que sabe se defender muito bem, e com isso o Désiré Doué viria para um segundo momento da partida, caso isso acontecesse para mudar o jogo. Então tem essa dúvida por aí, mas o que não temos dúvida é que será um jogaço. Não podemos garantir gols, apesar de que queremos gols, mas assim, 2 equipes que jogam futebol, Quesadinha. Eu também não tenho dúvida de outra coisa. Torcedores, né? Sim. 50 mil italianos são esperados. 23 mil do Paris Saint-Germain. Mais italianos do que franceses, mas as ruas aqui da cidade já estão tomadas.
O estádio amanhã estará belíssimo. Aliás, eu estou curioso para ver, porque são duas torcidas muito possantes, potentes, dentro do contexto dessa Liga dos Campeões. Então, portanto, se você tiver alguma coisa marcada para esse sábado, desmarca, finge algum problema e vem assistir com a gente na TNT e na Max, não é isso? Espetacular. Sábado, final da Liga dos Campeões entre PSG e Inter é imperdível.